E eu que esqueci que tinha feito uma oração e mesmo assim Deus me atendeu. É o seguinte, há uns 4 meses atrás eu tava pedindo tanto uma coisa a Deus, mas tanto e daquele jeito, sabe, que nem diz a Bíblia, crendo com a certeza que eu já tinha recebido. Porque na verdade eu realmente tinha plena certeza de que eu ia receber. E afinal de contas, o que eu tava pedindo tanto a Deus? Eu queria que ele me abençoasse, me desse condições para que eu consertasse o carro até junho. E tipo, meu carro precisa fazer o cabeçote, então não é qualquer reparozinho não. Se você não entende de carro, fazer o cabeçote é mexer no motor. É basicamente fazer uma operação no coração do carro. Tipo assim, 70% do carro é o motor. Então, é um reparo caro e que, se não fizer, complica muito o carro, né? Ele fica bem... Bom, imagina alguém com problema no coração tentando correr, né? É nesse nível a dificuldade para o carro andar. Então assim, mesmo que você não entenda de carro, já deu para entender que é um problema muito sério e muito caro para resolver, porque assim como uma operação no coração de uma pessoa não é barato e também não é uma coisa assim fácil de se fazer, uma operação no coração do carro, que é o motor, também não é barato e não é uma coisa assim tão fácil de fazer. Para você ter uma ideia, o meu mecânico estimou ali o custo em uns 6 mil reais. E assim, eu tinha zero condições de fazer isso naquela época. Tipo assim, zero mesmo, não tinha nem metade desse dinheiro disponível para fazer o motor. E aí você pode estar pensando, tá, mas por que esse deadline aí? Por que esse prazo de até junho? Bom, é porque primeiro, junho é um período do ano onde tem vários aniversários aqui na família. E para você que não sabe, eu e a minha esposa e meu filho, a gente mora numa cidade diferente da cidade onde toda a nossa família mora. Em matéria de família, só mora a gente aqui. É nós três aqui e Deus. E a igreja. O resto da família tá toda no Rio de Janeiro. E embora não seja uma viagem tão longa assim de distância, não é nada que você leva meio dia, um dia inteiro para chegar, é uma viagem considerável, principalmente se você não tá com um carro legal. Então eu queria muito que Deus me desse condições de eu ajeitar o carro para poder em junho tá com a família, matar a saudade. Meu filho tava cheio de saudade das avós, do avô. Então assim, eu queria estar reunido com eles e queria que meu filho também tivesse reunido com eles e, claro, minha esposa também, matando a saudade dos pais e tudo mais. Então, por esse motivo, eu comecei esse propósito pedindo a Deus esse verdadeiro milagre, que me desse condições de levantar esse dinheiro e conseguir fazer o cabeçote desse carro até junho. E foi aí que eu comecei esse propósito, sabe? Eu comecei a orar, cara, todo dia eu pedia a Deus, eu já até agradecia o fato de eu ter conseguido fazer o cabeçote do carro, porque eu orava com aquela certeza de que eu ia receber essa bênção e eu ia conseguir. Só que aí que tá, em algum momento do tempo, e eu não sei te dizer exatamente quando, porque assim, não foi uma coisa premeditada, mas simplesmente aconteceu. Eu parei de orar. Parei de orar nesse sentido. Eu comecei cada vez a orar menos e menos. E por quê? O tempo foi passando, cada vez junho estava se aproximando mais e mais. E se lá no início eu já não tinha condições de juntar esses 6 mil reais para fazer o cabeçote, faltando 2 meses, 1 mês para junho, é que eu não ia conseguir fazer mesmo, né? Só que, como eu falei, não foi uma coisa premeditada. Eu não cheguei num ponto e pensei, bom, quer saber? Já era, perdi, não vai rolar, tá muito em cima, não vai acontecer, acho que Deus não vai me atender, sabe? Não foi isso, eu não tive essa premeditação, se a gente pode dizer assim, nem sei se essa palavra existe, mas eu simplesmente, o tempo e as circunstâncias foram me minando, e detalhe, sem que eu percebesse, mas foram me minando e cada vez mais eu fui desanimando nesse propósito, orando menos e menos, até que em algum momento, como eu disse, eu não sei te dizer quando, mas em algum momento eu parei. Pior, com o passar do tempo, eu esqueci que um dia eu tinha orado, crendo que já tinha recebido, inclusive, essa bênção, e simplesmente parei e esqueci. Vida que segue, eu internalizei que, olha, não vai rolar, não vai dar, não vai acontecer. Então eu joguei a toalha, mas junho chegou. E quando junho chegou,
a gente teve uma surpresa muito boa, que uma das irmãs da minha esposa entrou de férias e ela combinou junto com meu sogro de pagar a viagem, ajudar, todo mundo se organizou. E a princípio viria meu sogro, minha sogra e essa irmã da minha esposa. E viria mais uma irmã. Só que essa outra irmã não pôde vir por questão de prova em colégio e tal. E aí eu tive a ideia de perguntar se eles não se importavam de trazer a minha mãe ajudava na viagem, e aí vinha todo mundo. E foi isso que aconteceu. Então veio a minha mãe, meu sogro, minha sogra e uma das minhas cunhadas, e passaram o final de semana aqui. E um detalhe, nunca tinha acontecido antes do meu filho poder estar com todos os avós, né? A avó materna e paterna e o avô materno. Meu pai já é falecido, então ele só tem o avô por parte de mãe. E foi a primeira vez, eu acho que a última vez que isso aconteceu foi em algum aniversário dele, que a gente comemorou lá no Rio, com todo mundo junto, porque também os últimos aniversários foram separados, né? Foram só aqui em casa. Então, assim, eu tive a família reunida em junho e foi muito legal. Assim, a gente matou a saudade de todo mundo. Foi um momento muito agradável mesmo. Bom, e talvez você esteja meio que sem entender nada, né? Porque tá pensando, pô, que corte do nada. O cara tava falando que tava orando, pedindo pra que Deus desse condição de consertar o cabeçote. Agora tá falando que junho chegou e a família foi se reunir com ele lá na casa dele e tal. Mas e o cabeçote e o carro? Bom, o cabeçote e o carro continuam ruim do mesmo jeito, tá? Continua ruim até hoje, já estamos terminando junho, na verdade, no momento que eu tô gravando esse vídeo. E isso continua ruim. Mas esse vídeo não é sobre derrota ou sobre uma oração que não foi atendida. Porque, na verdade, a minha oração foi sim atendida. Pô, mas como assim? Você tava orando para Deus te dar condições de consertar o cabeçote do carro para poder viajar para o Rio para estar com a família. Pois é, a questão toda é essa. Quando você pensa em construir uma ponte em um lugar, qual é o seu verdadeiro objetivo? Você simplesmente quer construir a ponte só porque você acha bonito ter uma ponte ali naquele local? Ou a ponte, ela é um meio para um fim? Ou seja, você quer construir uma ponte porque você quer atravessar para o outro lado. E é essa a questão. Eu orava a Deus pedindo que ele me desse condições de consertar o cabeçote até junho e que eu pudesse viajar para o Rio até junho, porque eu queria estar com a família. Então, o conserto do carro até junho, ele era um meio para um fim muito maior e mais importante. E aí é que tá. Deus atendeu a minha oração. Ele não me deu condições de consertar o cabeçote. Mas lembra, eu também não perseverei. E em algum momento do tempo eu parei, a ponto até de esquecer que eu tinha feito essa oração. Mas o principal ele atendeu. Deus não se esqueceu do que eu mais queria, do meu objetivo principal, que era estar reunido com a minha família. Apesar de eu ter fraquejado, Deus é fiel à sua palavra. E a palavra de Deus diz que tudo que pedimos, crendo que já recebemos, a nossa oração ela será atendida. Claro, segundo a vontade soberana de Deus. Enquanto nós nos esquecemos, inclusive daquilo que a gente pede, Deus não se esquece. E desde então, eu passei a pensar no seguinte, que o nosso milagre, ele está sempre a uma oração de distância da gente. Porque esse é o nosso Deus. Se você orar com fé, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E Ele prometeu que tudo que nós pedirmos, crendo que já recebemos, nos será dado. Agora, além de não se esquecer das suas próprias orações, não se esquece também de deixar o seu curtir aqui nesse vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você sempre ter mais conteúdos como esse, beleza? Por hoje é só, pessoal. Eu espero que essa palavra tenha encontrado guarita no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!